justamente permitir o uso destes mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos dentro da Rússia. Por isso, nas últimas horas, várias vozes criticaram o facto de Joe Biden não ter permitido esse uso de mísseis mais cedo. Neste momento ainda não está claro se Donald Trump irá reverter ou não esta decisão de Joe Biden quando tomar posse, mas sabemos que há muito tempo que Donald Trump critica então o envio de milhares de milhões de dólares que têm sido enviados à Ucrânia e prometeu acabar com a guerra assim que ele tomar posse em janeiro, embora sem nunca ter especificado como é que tenciona alcançar esse difícil feito. Esse é de facto um dos passos que os norte-americanos aguardam com mais expectativa saber se Donald Trump realmente conseguirá cumprir esta promessa de campanha de acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia assim que regressar à Casa Branca. Por enquanto, Joe Biden tenta então fortalecer Kiev o máximo possível para quando eventualmente essa negociação de cessar-fogo chegar, a Ucrânia esteja por cima nessas negociações o mais forte possível agora com estes mísseis de longo alcance. Vão ser aí as reações dos 27. Boa tarde, ouvimos esta manhã o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, defender a utilização de mísseis de longo alcance ou de qualquer tipo de armamento para atingir alvos russos, independentemente de estarem perto da fronteira com a Ucrânia ou mais distantes, sempre também nesta lógica de defender a Ucrânia de ataques que partem precisamente destes alvos russos. Mas não é José Borrell que toma estas decisões, nem sequer é uma decisão da União Europeia. Cada país individualmente é que decide quais é que são as restrições do armamento que envia bilateralmente para Kiev, e não são muitos os países, para além dos Estados Unidos, que enviaram mísseis de longo alcance, e estamos a falar do Reino Unido, mas o Reino Unido também não é membro da União Europeia. Dentro da União Europeia, sobretudo França, também Itália. Hoje, à entrada para esta reunião, o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês a deixar essa possibilidade em aberto, tal como em maio, França também já tinha permitido a utilização de armamento francês em território russo, perto da fronteira, para defender Kharkiv. Na altura, a Itália foi contra, e hoje, uma vez mais, o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano a não mudar de posição e, portanto, a França disponível para essa possibilidade, ou pelo menos a mantê-la em aberto, Itália a dizer que não. I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arm we provided to them in order to not only to stop the arrow, but also to be able to hit the Arcas. I continue believing this is what has to be done. And I'm sure it will be discussed once again. I hope member states will agree on that, and if not, anyone will do whatever they believe is according with the need to support Ukraine. Quem também poderia ajudar nesta questão dos mísseis de longo alcance é a Alemanha, mas até agora Berlim tem sempre rejeitado enviar sistemas de longo alcance, os chamados Taurus de fabrico alemão. Essa é uma posição do chanceler Olaf Scholz, e para já não muda de ideias, mesmo que dentro da coligação alemã, uma coligação que aliás está a desfazer-se, mas dentro da coligação os verdes, também os liberais, são favoráveis a este fornecimento, ao fornecimento deste tipo de armas, incluindo a Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, que é dos verdes, e que ainda hoje voltou a defender que, numa lógica de autodefesa, a Ucrânia deve poder defender-se e deve poder atacar alvos antes que desses alvos partam ataques, e a expressão é dela, para atingirem, por exemplo, um hospital pediátrico. Mas a decisão final é do chanceler socialista Olaf Scholz, e, portanto, para já Berlim, a Alemanha, não só não envia armas de longo alcance, como também, obviamente, não permite qualquer utilização em solo russo. Entscheidung von amerikanischer Seite, wo ich unterstreichen möchte, dass das ja kein Umdenken ist, sondern eine Intensivierung von dem, was bereits auch von anderen Partnern geliefert worden ist, so wichtig in diesem Moment. Putins Angriffskrieg ist auch ein Angriff auf unsere eigene Freiheit in Europa, und deswegen betrifft er die Kerninteressen aller europäischen Staaten.
Das sagen wir auch sehr deutlich an die Unterstützer dieses brutalen Angriffskriegs auf die Ukraine, an die Unterstützer dieses brutalen Angriffskriegs auf die Freiheit in Europa. Só de mísseis de longo alcance que a Ucrânia precisa, a ajuda militar tem de ser reforçada, ou deve ser reforçada do ponto de vista dos europeus, e isso também está a ser aqui discutida. E no final, uma crítica também de Josep Borrell, o alto representante para a política externa, que está aliás de saída do cargo, aqui muito crítica, a dizer que os europeus deveriam ser mais rápidos a decidir. A Polónia considera que a autorização de Biden pode ser decisiva. O presidente polaco diz que esta decisão norte-americana é essencial no atual momento do conflito. O governo polaco considera mesmo que se trata de uma decisão revolucionária e que diz que Vladimir Putin só percebe a linguagem da força. Perante esta decisão de Biden, também a França admite agora a hipótese de autorizar a Ucrânia a usar armas francesas de longo alcance na Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês veio hoje dizer que essa continua a ser uma opção, mas não especifica qual é o tipo de armamento a que se está a referir. O presidente francês já tinha admitido ponderar esse cenário. Já o primeiro-ministro da Eslováquia condena a autorização dada à Ucrânia pelo presidente dos Estados Unidos sobre as armas de longo alcance. Robert Fico diz que autorizar o uso de armamento em território russo é contribuir para o escalar da guerra. Afirma ainda que a decisão de Biden vai impedir ou adiar qualquer negociação de paz entre Moscou e Kiev. O líder da Coreia do Norte acusa o Ocidente de estar a incendiar a guerra na Ucrânia e considera que a Terceira Guerra Mundial está agora mais próxima. Kim Jong-un não comentou, no entanto, o alegado envio de militares norte-coreanos para combater pela Rússia na Ucrânia. Já a China voltou a apelar à paz e insiste que vai manter-se neutra neste conflito. Diz que tem tentado vários caminhos para a paz e que é preciso encontrar uma solução pacífica que sirva a todos os lados. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês garante que durante este conflito a China nunca enviou armas para a Rússia. O secretário-geral da ONU pede que seja evitada a escalada do conflito. António Guterres diz que é preciso paz para haver justiça. Muito clara em relação à necessidade de evitar uma escalada permanente da guerra da Ucrânia. Nós queremos paz, mas queremos uma paz justa. Uma paz justa em linha com as resoluções da Assembleia Geral, com a Carta das Nações Unidas e com a lei internacional. E comigo está o jornalista Rui Cardoso. Rui, boa tarde. E vamos precisar da tua ajuda para perceber, afinal, de que mísseis de longo alcance é que estamos a falar exatamente. Desde logo, talvez devêssemos precisar a expressão longo alcance, porque isto é material tático, é material para usar no campo de batalha. Portanto, os alcances, como aliás se vê aqui, quer do lado material ocidental, quer do lado russo, são no máximo da ordem das centenas de quilómetros. É isso que está em causa. Mas estes que se falam agora, finalmente foram autorizados, são estes que estão aqui na... É o de cima, o ATACMS, ou seja, o sistema de mísseis do Exército dos Estados Unidos. É o que esse acrónimo quer dizer. E, portanto, está a dizer que são 300 km de alcance, é isso? Corretamente. Até agora os Estados Unidos não só não permitiam que este material fosse usado para ataques a território russo, salvo coisas muito pontuais, como, por exemplo, defender a frente na região de Kharkiv. Isso agora mudou e esta decisão do Presidente Biden, enfim, cuja legitimidade se pode discutir. Já vamos falar sobre isso mais à frente, claro, já queremos perceber o material. Mas altera um bocadinho as coisas, porque não só este material, ou seja, estes mísseis estáticos, passam a estar à disposição da tropa ucraniana, como acontece outra coisa, por arrastamento, os mísseis de cruzeiro, não estão aqui no gráfico, mas os mísseis de cruzeiro, tanto franceses, tanto o Scalp como o Storm Shadow britânico, são semelhantes, são lançados de avião, têm alcances mais ou menos desta ordem de grandeza, eles neste momento estão limitados a 250 km, mas há versões que alcançam mais, e portanto, se esse material
tanto francês como britânico, puder começar a ser usado pela aviação ucraniana, porque isso são mísseis de cruzeiro que são largados de avião, aí de facto vai-se criar uma mancha grande dos 200 e tal a 300 km em território russo que passa a estar ao alcance das armas Essa ucranianas. parte do território, queria só que me explicasses também, eles são usados pela Rússia, por comparação. Por comparação, sim, o material é relativamente semelhante. O Iskander é mais um míssil balístico lançado de rampas portáteis, de resto como o ATACMS, tem um bocadinho mais de alcance, mas a precisão é discutível. O que faz a diferença no caso dos ATACMS e também dos HIMARS, que é a mesma rampa, mas lançando foguetes de alcance mais curto, cerca de 70, 80 km, é de facto a precisão que é absolutamente milimétrica. No caso do material russo, não é exatamente assim. É forte e feio, mas quanto a ser preciso, algumas dúvidas. Vamos tentar perceber então qual é o impacto real. Certo. Um outro mapa que vamos ver agora. Aqui está ele. Isto muda tudo. E o que é que muda com a Tudo. aplicação? Tudo rigorosamente. Vamos lá ver. O que vai acontecer é que esta linha tracejada representa exatamente as fatias de território russo que passam a estar ao alcance destes mísseis táticos, sejam os disparados de rampa, sejam os de cruzeiro, disparados de avião, porque a autorização dos Estados Unidos para uma coisa acarreta por cascata que os franceses e os ingleses também possam fazer. Então o que acontece é o seguinte, nesta zona que está aqui, portanto, este perímetro do que está ao alcance dos ataques ucranianos alarga-se, há aqui à volta de 250 instalações militares, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, e, mais do que isso, há cerca de 15 bases aéreas, nomeadamente, estamos aqui a ver Voronezh, Rostov no Don, etc. E é daqui que frequentemente partem ataques a território ucraniano, nomeadamente às zonas da frente, aqui no Donbass, e nomeadamente as tais famosas bombas guiadas disparadas de aviões russos a 50, 60, 70 km da frente. Mas para que eles percebam, não vão atingir cidades importantes da Rússia? Vamos lá ver. Para atingir e criar algum alarme em Moscou, os ucranianos têm um material completamente diferente, que são drones, que são, digamos, um bocadinho negativo dos drones Shahed que o Irão cedeu à Rússia e que conseguem voar muitíssimo longe, mas a carga explosiva são para aí 30, 40 kg. Mas não são estes mísseis que vão atingir cidades importantes? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, vamos lá ver. Mas assim que chegam, é onde está esta linha? É onde está esta linha. Aqui, há cidades aqui com alguma importância, Rostov no Don, Voronezh e tal. Agora, o objetivo é atingir quer bases logísticas, quer os tais famosos aeródromos. O que é que isto faz à Rússia? Isto não faz a Rússia partir a guerra. Agora, obriga a recuar toda esta logística para cá do tracejado e, portanto, complica o abastecimento das tropas da frente, vai obrigar os aviões a fazer missões de voo mais longas, portanto, no fundo, tornam-se mais previsíveis e vulneráveis, complica a vida à Rússia. Não faz a Rússia perder a guerra, mas complica-lhe um bocado a vida. Mas em 2 meses apenas conseguirá Kiev dar a volta à situação do terreno agora com estas armas? O que podemos questionar é o que é que passou pela cabeça do presidente Biden para agora. Pois, essa é a questão que eu ia agora, digamos, porque é só agora? autorizar, porque claro. Agora? Pois, exato, porque agora pode já não fazer muita diferença, a não ser na perspectiva, evidentemente, de causar suficientes estragos, nomeadamente aqui em aeródromos, em concentrações de material de guerra, depósitos de combustível, depósitos de munições, etc. Mas pode levar uma escalada agora e grande nesta zona, ou seja, uma escalada de guerra mundial, não é isso? Escalada aqui pode... Não, mas a escalada não é nenhuma, quer dizer, aliás, é um bocado para rir quando vemos o líder norte-coreano dizer a Terceira Guerra Mundial, isto vindo de um tipo que mandou tropas combatentes para a Ucrânia e fica-lhe bem, de facto, falar em Terceira Guerra Mundial. Mas é uma entrada mais direta de NATO no conflito. Não. É igual. É quase igual. A diferença é que se dá uma autorização à Ucrânia para utilizar o armamento que ela já possui no limite máximo do seu Mas não alcance. legitima uma reação da Rússia mais agressiva? Mas o que é que a Rússia pode fazer mais? Pode bombardear as cidades ucranianas, já está a bombardear. Pode bombardear a rede elétrica ucraniana, Isto é um ataque já à está a NATO fazer. e reagir noutra escala, quando está a ameaçar. Não me parece que isso vá acontecer, ou sequer que seja que sentido for. É o mesmo material a ser utilizado com menos restrições no alcance, mas de resto é o que estava. Não há aqui alteração nenhuma. E por que nenhuma. achas que Biden demorou tanto tempo? E agora? Esse é um dos grandes mistérios da política norte-americana. Ou seja, se Biden se convenceu de que isto é importante para
não digo voltar à mesa, mas equilibrá-la um bocadinho, permitir que os ucranianos, em eventuais negociações de paz, vão para lá numa posição um bocadinho mais forte ou um bocadinho menos fraca, melhor dizendo. Então, porque agora esse é um dos grandes mistérios da política americana, como é também em relação ao Médio Oriente. Mas aqui estamos a falar da Ucrânia. Pois é, um problema de legitimidade. É evidente que isto não é como cá em Portugal, não há cá governos de gestão limitados à gestão dos assuntos correntes, que o Parlamento foi dissolvido, não é nada disso que se passa. Biden é presidente até o último minuto, do último segundo, do último dia do seu mandato e pode fazer o que muito bem quiser. Agora, do ponto de vista político, é complicado tomar decisões deste tipo já com a porta de saída à vista. Trump pode reverter isto? Vamos lá ver, reverter será difícil, o material já lá está, já está a ser usado, o que é que ele pode reverter? Resta saber qual é o efeito prático que tudo isto pode ter, se por exemplo vai haver uma chuva de mísseis estáticos na zona de Kursk, na zona ocupada pela Ucrânia, nomeadamente onde estão as tais tropas norte-coreanas, se isso faz alguma diferença no terreno ou não. Isso é que vai ser aqui a grande diferença. Não receias uma escalada deste conflito? Eu acho que, vamos lá ver, a escalada do conflito é sempre aquilo que Putin brande, sempre que se fala disso, mas com uma lógica que é um bocado caricata, ou seja, à Rússia tudo é permitido. Invadir a Ucrânia, bombardear território alheio, visar alvos civis, chamar tropas norte-coreanas, utilizar mísseis norte-coreanos que também eventualmente os estará a utilizar, mas está a utilizar drones de patente iraniana, tudo é permitido. Do lado contrário, não. Quer dizer, os ucranianos têm que combater com uma mão atrás das costas. Quer dizer, isto não faz qualquer tipo de sentido. Muito obrigada pelas tuas explicações neste jornal. Obrigada. E muitos russos consideram que a decisão de Joe Biden é questionável. Obviamente, em Moscou há um sentimento de ansiedade e de alguma revolta. Сильный вопрос. Очень сомнительное решение. Почему? Потому что это угрожает жизни другим людям, которые живут и, соответственно, будут использовать все это дело за себя и за близких нет, потому что у меня все далеко живут. А вот за друзей беспокойно, потому что там живут мои знакомые, тех, кого я знаю. Ну, естественно, и надо в обратку тоже по центрам, которые руководят этими ракетами, тоже все это самое. И тем же базы американские стоят вокруг НАТО, тоже надо ударить, да, в обратку. Как сказал Лавров, симметрично. Нет, зеркально. Ну да, прям по WhatsApp вчера нам на группе пришло. Ну, скорее всего, слухи, я имею в виду 21 век, переговоры, люди интеллигентные, цивилизация. Не может быть такого, что сейчас ракеты, бомбы ядерные, как раньше. Я имею в виду, я надеюсь все равно на ум наших, правительства нашего, и что они будут общаться, договариваться. Мне не верится, что такое крайность. Muitos ucranianos defendem que a decisão de Joe Biden já devia ter sido tomada há mais tempo. Я гадаю, що це піде нам на користь в майбутній перспективі, але однією зброєю я не вважаю, що це все вирішиться. Як очки йому перед виборцями або перед американськими виборцями, можливо, це якось зарахується, але для українців це вже трошки запізно. Маю, що від початку, як коли Росія була слабка на початку війни, і то не треба було. Зараз не знаю, вона міцна, вона має зброю більше, чи мала колись. І на початку треба було, то і після. Тобто, якби останній спів Байдена, Лебедевич спів його, але хай буде. Побачимо, чи то такі слова, чи рішення. 3 роки це все тягнеться. Я думаю, що мали б дозволити. І взагалі, дозволити себе захищати – це странно. Ми повинні себе захищати, ні у кого не повинні просити дозволу. Volodymyr Zelensky visitou a linha da frente de combate em Pokrovsk, na região do Donetsk. Num vídeo publicado nas redes sociais, o presidente ucraniano aparece a discursar e a condecorar um grupo de militares. Agradeceu ao grupo pelo serviço prestado e sublinhou que a defesa da região só se faz com o esforço e a força dos soldados. Pelo menos 10 pessoas morreram e 47 ficaram feridas no ataque russo ao sul de Odessa. O número de